diz a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem, como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, quando chegamos diante desses mandamentos, nós temos que tirar as sandálias, porque é santo, é sua palavra. E pedimos que nos dê graça, é com temor e tremor que nós pedimos graça para estudar estes mandamentos. E que o Espírito Santo nos ensine através de cada estudo e abra o coração de cada um de nós para ouvir com reverência, porque é Deus que fala, e com obediência pela graça do Senhor. E que a nossa igreja cresça na compreensão dessas palavras tão maravilhosas e na obediência a elas para a sua glória, para o nosso bem, para o bem de todos aqueles que estão em volta de nós, no Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nesta manhã eu quero continuar exatamente do ponto que parei semana passada. Peço que vocês abram comigo o Catecismo Ortodoxo, na página 69, irmãos, e no pergunta, nós vamos ler de novo a pergunta 115, né? Qual é o 4º mandamento? Que diz assim, nós estamos estudando o 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este aqui é o mandamento, 4º mandamento, conforme o livro de Êxodo, né? No livro de Deuteronômio repete o mandamento, acrescentando a questão de que o Senhor nos libertou o povo do Egito. São 2 motivos que Deus dá para a obediência a este mandamento. E aí a pergunta 116, o que Deus exige de você no 4º mandamento? Nós vimos nos últimos estudos que a resposta do Catecismo Ortodoxo
divide a obediência aos mandamentos em duas partes. Vocês veem aqui nessas letrinhas um pouco deitadinhas, né? Vamos dizer assim, em itálico, em primeiro lugar, e depois lá mais embaixo um pouquinho tem em segundo lugar. Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus diz, para participar dos sacramentos, que é o que nós vamos fazer hoje, um dos sacramentos que é a ceia, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Veja que toda essa primeira parte tem a ver com o culto, vocês percebem isso? Com o culto público, com o culto com a igreja do Senhor. Tudo isso aqui, então, é a primeira parte. A segunda parte diz assim, em segundo lugar, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida o sabato eterno. Então aqui, vocês percebem que essa segunda parte tem a ver com todos os meus outros dias. Então, a primeira parte trata do dia do Senhor mesmo, daquele dia de culto, de adoração, da minha relação com a igreja do Senhor Jesus, e na outra parte, da segunda-feira até o sábado, em que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, que eu vou lidar com a minha família, que eu vou sair no mundo e que eu devo, então, obedecer ao Senhor. Mas a segunda parte a gente vai, se Deus quiser, falar nos próximos domingos. Mas hoje, irmãos, eu quero então falar da parte da oração. Eu acho que só vai dar para falar da oração hoje, né? Mas vamos ver se a gente avança um pouquinho. Mas nós já falamos aqui na primeira parte que o ministério, como é que nós devemos obedecer este dia? O que Deus exige de nós? Primeiro, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos. E aqui tem a ver com aqueles níveis de manutenção do ensino evangélico. Quais são? Primeiro, que a palavra de Deus esteja no meu coração, que eu esteja buscando a palavra e colocando ela no meu coração. Lembra lá de Josafá, que ele preparava o coração dele para buscar a Deus? Preparar tem a ver com isso, que você se determina no seu coração, né? Claro que quando você se determina é o Espírito Santo, né? Mas existe a responsabilidade humana. Então eu vou buscar a Deus, eu vou colocar a palavra dele no meu coração, meditar nas Escrituras, aplicar a palavra no meu coração, e ensinar, lá Deuteronômio diz, ensinar os filhos, né? E isso se aplica a ensinar a todas as pessoas. Quando eu faço isso, eu estou mantendo o ensino vivo no meu coração e na vida dos outros. Depois, isso tem a ver também com apoiar o ensino na igreja, e entre os dízimos e as ofertas. Quando eu dou meu dízimo e a minha oferta, eu estou também mantendo o ensino, no caso, na igreja, né? E aí, irmãos, depois ele fala, eu estou só relembrando, de preparar pastores e ministros do Evangelho. E isso a igreja também faz, quando ela incentiva, quando ela apoia, tanto no sentido espiritual como também no sentido material, a preparação de pastores, futuros pastores. E os pastores atuais vão ficar velhos e vão morrer, né? Então, a próxima geração precisa ser preparada, e isso é também manter o ensino da palavra de Deus. E tudo isso é feito mais propriamente no dia do Senhor, no domingo. Depois, nós aprendemos que esse dia é um dia de festivo de descanso, é um dia de alegria, é um dia de gozo, é uma palavra que eu quero sempre lembrar para vocês, assim. É um dia de deleite. Este dia aqui deve ser o dia, assim, que nós poderemos perder qualquer coisa, mas esse dia a gente diz, não, esse dia eu não posso perder, porque é o dia mais importante, é o dia mais alegre, é o dia mais feliz. Então, as outras coisas são importantes também, mas são menos. Então, eu deixo para depois, tá? Deixo para outros dias, eu organizo a minha vida. Esse dia é um dia de festivo, de descanso, não é um dia de peso, não é um dia eu venho porque eu tenho que vir. Não é assim, é um dia que eu venho porque eu tenho alegria e vir, eu amo a Deus, eu quero cultuar, eu quero adorar. É assim que nós temos que ver esse dia. É interessante que ele diz, né? Dia festivo de descanso, dia festivo. Não é um dia de tristeza, eu venho aqui triste, tenho que ir para a igreja. Não, é um dia festivo de descanso, que vem exatamente de eu amar a Deus e ter desejo de obedecê-lo, de aprender dele.
especialmente nesse dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus. Regularmente, veja, não é ocasionalmente, não é de vez em quando, que me dá vontade, mas é regularmente. Aquilo é um compromisso que eu tenho de comparecer com a reunião do povo de Deus. Para quê? Para aprender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina e participar dos sacramentos. Esse momento aqui de adoração, tanto o culto como também as conversas que nós temos com nossos irmãos, que nossos irmãos são pessoas diferentes das outras, que nós encontramos às vezes na semana. As outras pessoas não são crentes muitas vezes. E esses nossos irmãos não são crentes. Então nós temos conversas com eles que são dentro da nossa fé, porque eles pensam semelhante a nós. Então também as conversas, tanto no culto como nas conversas, nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Aqui, como eu disse para vocês semana passada, enfatizei muito essa parte. Aqui nós estamos na escola de Cristo e aprendendo cada vez mais a palavra e aplicando a nossa vida, nos edificando. Nós estamos edificando a fé. Você lembra quando o apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Tem aquele momento inicial da nossa fé que nós ouvimos, o Espírito Santo aplica e nós cremos no Evangelho, mas essa fé, irmãos, ela tem que crescer, ela tem que ser edificada. E ela vai continuar, como aconteceu no início, ela vai continuar sendo edificada pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvir pregação, aprender. Vocês já viram o tamanho da Bíblia, irmão? A Bíblia não é um livro fininho, né? É grosso. Tem muita coisa, muito conteúdo aqui, irmãos. E os pastores têm um grande conteúdo para abordar, domingo após domingo, e é por isso que a igreja vem, para aprender cada vez mais a entender a palavra, a viver a palavra, crescer na fé, crescer no amor, crescer na obediência. Então tudo isso é o dia do Senhor que acontece. Esse dia então também é um dia de que eu vou ser edificado na minha fé. Mas hoje eu quero falar de um tema, sim, eu esquecendo também, e o sacramento, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia, e essa aqui eu tenho dito já para vocês, é como uma pregação através do que eu vejo. A pregação e o ensino é normalmente pelo que eu ouço, né? Mas aqui é pelo que eu vejo. Então a ceia, o batismo também nos ensinam, porque elas são símbolos de realidades espirituais, símbolos sobre a pessoa de Jesus. Mas vamos passar adiante. Esse tema de hoje é um tema, irmãos, tão maravilhoso, tão como os outros também, claro, mas é um tema tão importante que é oração. Oração. E é um tema também muito confuso na igreja dos nossos dias. As pessoas muitas vezes não entendem o que é oração. Elas não compreendem o que é oração. Bom, o dia do Senhor é um dia para nós aprendermos a orar. E orarmos juntos com os nossos irmãos. E a oração é uma parte essencial da vida cristã. Você já pensou se eu chegasse com vocês e começasse... Eu chegasse perto de vocês, aí você começasse a falar. E você falava, e eu nunca desse uma demonstração de que eu estou, assim, interagindo com você, não que necessariamente eu fale, né? Às vezes, tudo que uma pessoa quer é ser ouvida, não é isso? Às vezes, tudo que uma pessoa quer é ser ouvida. Já teve ocasiões, por exemplo, em que eu falei muito pouco, mas que eu percebi que a pessoa foi ajudada só de falar, né? Não que a gente não vá falar nada, mas falei pouco, mas falei, né? Mas, assim, muitas vezes as pessoas, elas querem ouvir, né? Mas elas querem, aliás, falar, mas elas querem ser ouvidas. E o ato de ouvir significa que eu estou dando atenção àquela pessoa e que, na verdade, por mais que eu não fale muito, mas eu estou respondendo ao que a pessoa está falando com atenção, eu estou olhando para ela, eu estou falando alguma palavrinha rápida, como, entendi o que você está dizendo. Eu estou interagindo com ela, eu estou respondendo a ela. Mas você imagina o que é uma pessoa
falar com o outro e o outro está, por exemplo, uma coisa muito que acontece muito nos nossos dias, está olhando no celular. Está prestando atenção numa coisa que não é aquela conversa, né? Quem é que gosta de uma conversa assim? Quem é que entende uma conversa assim? Na verdade, isso não é conversa. É você falar com o vento, você falar com a parede, né? Irmãos amados, vejam, eu estou usando essa ilustração, que é uma ilustração assim, talvez até fraca, mas é uma ilustração que mostra o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. O tipo de relacionamento que nós temos com Deus é semelhante ao relacionamento que nós temos com os seres humanos. Isso é real porque os seres humanos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu converso com você, quando eu me relaciono com você, eu estou me relacionando com uma pessoa, com um ser humano. Eu estou conversando com um ser humano. E esse ser humano é uma pessoa, ele está exatamente se relacionando comigo no sentido que ele está compartilhando comigo daquela conversa. Ele está me entendendo e ele está respondendo a mim dentro daquela conversa. É diferente de eu não posso conversar, né, com uma parede, ou mesmo com outro tipo de ser vivo, uma planta, né, um animalzinho, ainda que os animais nos entendam em muitos aspectos, eles respondem a nós em muitos aspectos. Você chama um cachorrinho, por exemplo, pelo nome, ele sabe que você está chamando, né? Mas você sabe que é muito diferente de conversar com o ser humano, porque o ser humano, ele compartilha com você, ele compreende, ele sente, ele pensa, ele planeja. Diferente dos animais e dos outros seres vivos ou dos seres inanimados, né? Por que nós somos assim? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Porque Deus, ele é assim. Porque Deus, ele é um ser pessoal. Deus não é uma força. Deus não é alguma coisa que está em todo lugar, mas que é impessoal. Deus é uma pessoa. Na verdade, é um Deus triuno. São 3 pessoas. E é interessante, você pega o capítulo 17, eu vou dar mais uma ilustração do que eu estou dizendo, você pega o capítulo 17 do Evangelho de João. O que é o capítulo 17 do Evangelho de João? É uma oração, irmão Fernando. Muito bem. Ficou todo mundo com medo de falar, só o Fernando. É uma oração, né? E nesta oração, você não percebe que o Senhor Jesus... Bora dar uma olhada nesta oração, só alguns versículos. Observe essa coisa relacional das 2 pessoas aqui. Observe o capítulo 17. Veja, observe o que está acontecendo aqui. Capítulo 17, verso 1. Olha isso aí. Perdão, 14. Vamos lá, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. O que você percebe? Aqui nós temos 2 coisas. Há um sentido em que esta oração só Jesus pode fazer, e há outro sentido em que esta oração ela é um modelo, ela é um exemplo de genuína oração. Qual é o sentido que não podemos fazer? É que nós não somos filhos como Jesus é filho. Jesus é filho de Deus no sentido que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele é o Deus encarnado. Há um só Deus,
que subsiste em três pessoas divinas, e que essa doutrina, vamos dizer assim, clássica da Trindade, né? Um só Deus que subsiste em três pessoas divinas, e cada pessoa da divindade, ela possui a essência total dessa divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses, são três pessoas divinas que possuem esta essência divina que não é divisível, é um só Deus que subsiste em três pessoas. É um mistério. Mas o que nós vemos aqui? No sentido da Trindade e no sentido do Filho de Deus, só Jesus pode fazer essa oração. E ele está falando aqui de coisas que ele acertou com o Pai. Veja o que ele diz no versículo 2. Como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele está dizendo assim: Pai, tu me deste essas pessoas e me deste poder para salvar estas pessoas, para dar vida eterna a elas. Então, isso foi feito antes de todos os tempos, antes da própria criação. Houve um pacto entre o Pai e o Filho para a salvação dessas pessoas aqui, por quem ele vai orar em todo o capítulo 17. Então, nesse sentido, eu não posso falar assim com Deus, porque eu não sou Deus. Mas o que é que nós percebemos aqui? Que essas pessoas se amam, e que essas pessoas se relacionam, e que essas pessoas fazem um pacto, e que essas pessoas, elas estão em plena e absoluta harmonia e amor. Jesus mesmo expressou que amava o Pai, e ele muitas vezes disse o Pai, ele muitas vezes manifestou e apresentou essa verdade de várias formas, que o Pai, dizendo: o Pai me ama. Então existe uma relação. Deus não é uma força, Deus, existe um elemento relacional dentro da própria Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham desta relação entre eles. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos, que nós não estamos falando de um Deus que não se relaciona, mas um Deus que, na própria Trindade, já há uma relação, uma perfeita relação, na verdade um modelo de relação, de amor e de comunhão e de harmonia plena. Mas há um segundo sentido em que eu posso seguir esta oração. Eu posso seguir esta oração. Qual é o sentido? Em que eu devo me apresentar ao Pai Celestial da mesma maneira que o Senhor Jesus se apresentou ao Pai Celestial, no sentido da relação. Que quando eu vou orar, isso significa que há uma relação de amor entre Deus e a minha pessoa. Eu não estou falando, irmãos, com Deus, eu não estou falando com uma força, eu não estou falando com algo extremamente poderoso, mas que, enfim, não é um ser relacional, não é uma pessoa, não é esse o caso. Eu estou falando com uma pessoa divina, eu estou falando com Deus. E existe uma relação entre mim e Deus. Né? Agora eu fico com dúvida se o mim ou o eu, mas eu acho que agora eu sei. Né? E existe uma relação, então, entre a minha pessoa e a pessoa divina, de maneira, meus irmãos, de forma que, quando eu oro, é uma resposta de amor. Quando eu oro, é uma resposta, vamos dizer assim, que só existe numa relação de amor, que existe entre pessoas que se conhecem, que se amam, que compartilham. É como você conversar com quem você ama, com quem você confia. Quem é o amigo? O amigo é aquele que eu digo coisas. O próprio Jesus disse: eu estou dizendo isso para vocês e eu estou chamando vocês de amigo, porque eu estou falando coisas íntimas de mim e do Pai. Eu estou falando coisas que... Ele fala isso lá no capítulo 15... não me falhou a memória, lá no finalzinho do capítulo 15, sim, finalzinho do capítulo 15, ele diz: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque tenho lhes dito tenho lhes dado conhecimento do que o Pai me revelou, o Pai me mostrou. Então, meus irmãos, é isso que é oração. Não veja a oração como alguma coisa assim,
uma obrigação que eu tenho que fazer. É como o próprio culto. É que eu falei, por que tem que ser um deleite? Porque não é meramente uma obrigação que eu tenho que cumprir naquele dia religioso. Porque eu sou um religioso, eu vou para a igreja. Não, eu vou ouvir aquele que eu amo. Eu vou ouvir o Deus que eu amo. O Deus que me salvou na pessoa do seu Filho, que me amou, que me deu sua graça. Eu amo esse Deus, então eu vou adorar a Deus, eu vou à igreja, eu vou encontrar com aqueles que amam também a Ele. Se isso não é um deleite, se isso não é uma alegria, vai ter alguma coisa muito errada com o meu cristianismo. Né? Mas é isso que é o cristianismo. O cristianismo é amor, irmãos. O cristianismo é uma relação com uma pessoa divina. Vocês estão aqui, meus irmãos, nunca por uma questão simplesmente porque alguém quer que você esteja, mas você não quer estar. Não é porque o pastor disse para você estar, não é porque sua mãe e seu pai disse para você estar, ou a pessoa com quem você convive, mas é porque você quer estar. O cristianismo sempre é voluntário, o cristianismo sempre é do gosto, da alegria. Eu não estou dizendo, não me entendam mal, eu não estou dizendo que sempre você vai querer orar, eu não estou dizendo que sempre você vai querer vir para a igreja, porque nós somos pecadores. Nós, às vezes, temos aquilo que se chama o quê, irmãos? Preguiça. Preguiça. Preguiça é uma palavra que vocês vão encontrar muitas vezes no livro de Provérbios. Muitas vezes. Mas preguiça o que é, irmãos? Preguiça é pecado. Pecado. Preguiça não é desculpa. Preguiça é pecado. Preguiça é alguma coisa que eu tenho que mortificar. Então, de forma que, a partir do momento que, se eu me sinto preguiçoso, eu acho que foi o Spurgeon que dizia, eu não lembro agora, mas acho que o Spurgeon dizia, se você não está sem vontade de orar, ore até ficar com vontade. Porque afinal de contas você não ama a Deus? Você não ama a Deus? Nem sempre você quer fazer uma coisa para uma pessoa amada, não é verdade? Às vezes você está com preguiça de fazer para quem, alguma coisa para quem você ama. O seu pai, né, pede, vai fazer um leite para mim, e você está deitado numa cama. Né? Por exemplo, papai, estou deitado na cama. Não, mas eu vou fazer o leite para o meu pai, porque eu amo meu pai, certo? Então, irmãos, a questão, eu não estou dizendo que nós não temos as nossas fraquezas, os nossos pecados, eu estou falando daquilo que está determinando para onde está se dirigindo o meu coração. Nós temos uma carne ainda, uma natureza pecaminosa, a qual devemos mortificar, mas eu estou dizendo, você ama a Deus? Você não deve estar aqui por mera obrigação. Deus te livre disso, porque se isso é assim, por mera religião, por mero costume, então, conserte isso logo. Vá a Deus e diga, Deus, muda a minha vida, converta o meu coração. Eu quero amar ao Senhor, eu não quero ter uma religião de nome. Irmãos, cristianismo não é uma coisa por obrigação. Ler a Bíblia, orar, buscar Deus. Eu estou dizendo, vocês teremos preguiça, teremos desânimo, teremos cansaço, sim, mas vamos fazer por amor. E oração é isso, gente. Oração é amor, oração é relacionamento, oração é uma resposta a um Deus que me ama e que já falou comigo, e que fala comigo todos os dias quando o sol nasce. Todos os dias quando o sol nasce, Ele está dizendo, eu te amo. Eu estou cuidando de ti. Todos os dias que eu abro meus olhinhos na cama, Ele está dizendo, eu te amo, por isso que eu te dei vida. Todos os dias que você põe o seu pé para fora da sua cama e consegue dar um passo, Ele está dizendo, eu te amo. Todos os dias que Ele abre uma oportunidade para vocês de trabalho, de estudo, Ele está dizendo, eu te amo. E também quando Ele repreende, nos repreende. Porque o pai repreende o filho que ama. Então, às vezes, ele joga uma chicotada na gente e dói, irmãos. Mas é para o nosso bem, é para nós nos levantarmos e meditarmos mais. Mas Ele ama, irmãos. Então, a oração nunca é uma resposta meramente de obrigação, porque eu tenho que fazer isso, eu venho para o culto porque eu tenho que vir. Nada para Deus tem que ser algo mecânico, seco, é algo que envolve amor, é algo que envolve emoção também.
Claro que o cristianismo não é emocionalismo, mas o cristianismo também não é algo mecânico, frio. O cristianismo envolve ardor, emoção, calor, amor. O amor envolve emoções. Não é meramente emocionalismo, mas é todo o nosso ser, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções começam a ser afetadas por este amor a Deus. Então eu vou orar. Eu digo para vocês uma coisa: quanto mais você orar, mais você vai orar. Parece uma repetição, mas não é. É porque quanto mais você orar, mais você vai querer orar. Mais você vai querer falar com Deus, mais você vai querer andar com Ele. E mais o pecado vai ser algo que te incomoda. O pecado vai ser algo que porque está desagradando a Ele, a quem você ama, o pecado vai ser algo desagradável a você. Isso aqui, irmãos, então eu quero, essa minha palavra, temos apenas alguns minutos, mas essa palavra sobre oração, em termos de relacionamento, é muito importante. Mas vamos agora olhar para o nosso catecismo. Veja o que diz o nosso catecismo. Ele fala assim, quase no meiozinho da resposta, passando um pouco do meio, diz assim: para orar a Deus publicamente. Agora tem uma questão. Existem as orações em privado e existem as orações públicas, que ocorrem no culto público. Vamos olhar então os textos, irmãos. Nós temos aqui 3 textos que eu quero olhar com vocês hoje. Primeiro, ponto 5, né? Ponto 5 é Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Assim a palavra do Senhor, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui, irmãos, envolve os hinos e envolve a oração. Porque está tudo envolvido aqui. Cantar não deixa de ser uma oração, e a própria oração está aqui, com certeza, também posta, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, há um aspecto aqui. Primeiro, existe, o que se enfatiza no dia do Senhor é um tipo de oração pública. Por que pública? Porque não é uma oração que eu vou estar fazendo sozinho na minha casa ou em outro lugar, que eu estou orando aqui sozinho, ninguém sabe que eu estou orando. Às vezes eu posso estar andando de ônibus, eu estou orando, posso estar andando na rua, eu estou orando. Mas é uma oração em que eu faço na igreja, com o povo de Deus, durante o culto público. Eu estou orando com os irmãos, eu estou orando com a igreja. Nós fizemos várias orações aqui, só na primeira parte do culto. Nós já oramos várias vezes aqui neste culto. Então nós estamos orando publicamente, você está orando junto com a igreja, e todo mundo que chega aqui vai ver você orar. É uma oração pública, né? Nem toda oração pública, Jesus ele condenou um certo tipo de oração pública, que é a oração de exibição. É uma oração em que a pessoa está querendo mostrar piedade. O problema, então, não é a oração pública em si, não é nós orarmos uns com os outros de forma pública, mas é que seja uma verdadeira oração, não seja uma autoexibição, mas seja uma oração a Deus, em que nós juntos estamos orando e buscando ao Senhor. Então esse é o aspecto do público. Mas o outro aspecto, esse texto de Colossenses nos mostra isso, é que esta oração só é verdadeira quando a palavra de Deus habita em nós abundantemente em toda a sabedoria.
Então, irmãos, quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você ora. Ora verdadeiramente. Melhor ora, vamos dizer assim. Por quê? Porque aquilo que eu falei, a oração é uma relação de amor. Então, esse Deus, eu conheço esse Deus que fala comigo. E é a esse Deus que eu respondo. E não a, por exemplo, a um Deus estranho, não é? Porque há pessoas que pensam que oram, mas que não estão orando. Na verdade, elas estão falando aos seus ídolos. A verdadeira oração, ela pressupõe, vamos dizer assim, irmãos, de que eu conheço o Deus para quem estou orando. Mas eu só posso conhecer o Deus a quem estou orando se eu ouço a palavra dele, se ele fala comigo, se eu conheço a ele. Então, quanto mais a palavra está, como Paulo diz aqui, habitando em mim abundantemente, então, em toda sabedoria, eu poderei ensinar os meus irmãos a demonstrar, eu poderei cantar hinos, eu poderei cantar salmos, eu poderei orar. Então, a oração pública é uma oração, como nós temos aprendido aqui, é uma relação de amor, e é uma relação de amor baseada na palavra de Deus. E, na verdade, eu já falei isso aqui lá atrás, nós estamos orando a palavra. Nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós pregamos a palavra, nós ministramos a palavra na ceia. É sempre a palavra. É sempre Deus que está falando conosco. Então, a oração pública é orar a palavra, é orar em resposta a Deus. E não deixa de ser um ensino também. Já disse isso aqui para vocês lá atrás. A oração é um ensino. Quando eu estou orando aqui, irmãos, vocês estão aprendendo. Se eu estou orando conforme a palavra. Se outro irmão orar aqui, e às vezes nós pedimos para um irmão orar, e o irmão está orando de acordo com a palavra, ele está ensinando também. Mas é uma oração, meus irmãos, em que nós nos unimos vamos dizer assim, nós estamos, eu vou usar uma palavrinha aqui, talvez não seja boa, mas enfim, nós estamos em sintonia com aquele que está orando, nós estamos concordando com ele, unindo-nos aos pedidos dele, que são de acordo com a palavra. Tudo isso é o aspecto público. Diferente de quando eu estou sozinho. E qual é o benefício disso? Irmãos, qual é o benefício disso? O benefício disso é relacional de novo. Por quê? Porque junto com a igreja, eu estou orando com a igreja, eu estou aprendendo a palavra de Deus com a igreja, e eu estou crescendo no conhecimento com a igreja, só no ato de orar. Estou falando só da oração, tá? Falando das outras partes do culto. E eu estou aprendendo a falar com Deus cada vez melhor, junto com a igreja. É um relacionamento em que eu conheço mais o Deus que eu já conheço e que eu não estou, porém, sozinho, mas eu estou me relacionando com o corpo de Cristo. É uma oração comunitária, é uma oração da videira verdadeira, que está toda ligada aos galhos, né? Que está toda ligada à videira verdadeira que é Jesus, ou edifício que está fundamentado na rocha, que é Cristo Jesus. Então, é uma relação de amor em que eu me respondo a este Deus que eu amo, junto com aqueles que também o amam, que também o amam, e que também eu amo. Eu amo meus irmãos. Então, é uma oração, irmãos, assim, maravilhosa, no sentido em que ela é um relacionamento de amor, tanto com Deus, como com os irmãos em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que orar juntos, né? Por isso que é bom orar juntos, porque tudo isso está acontecendo. Nós estamos orando, conhecendo a Deus, aprendendo mais de Deus, porque a oração é um ensino, tudo isso que eu já falei, orando cada vez melhor e orando juntos, expressando nosso amor juntos e amando uns aos outros juntos. E nós aqui também oramos uns pelos outros, não é isso? Oramos pelos outros, agradecemos pelas bênçãos que Deus tem derramado aos nossos irmãos, a nós e aos nossos irmãos, e clamamos, intercedemos juntos pelas necessidades dos nossos irmãos e outras pessoas que nem crentes são. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Daqui a pouco não, vou mostrar logo. Bora lá. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Vamos ver agora um outro aspecto dessa oração pública que sai
do benefício, mas a igreja e se expande para fora, aos que não são cristãos. Veja o que diz o capítulo 2. Vamos lá, meus irmãos. 1 Timóteo capítulo 2. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Oh, que ensino precioso esse aqui, e muito apropriado, em que existe tanto ódio político, tanta crítica política por parte dos cristãos, que odeiam esse ou aquele candidato, esse ou aquele partido político, cheios de ira, cheios de contenda. Nós temos visto nas redes sociais, e o que Paulo está falando aqui, irmãos, é que em vez de nós termos ira, cheios de raiva, cheios de ódio, contra esse político, contra aquele político, contra esse partido, contra aquele partido, é nós orarmos pelos políticos, é nós orarmos pelos governantes, é nós clamarmos a Deus por eles. Vocês estão entendendo aqui? E orarmos por todos os homens. Irmãos, oração é amor, e oração é amor por quem eu oro. Você não consegue orar por quem você odeia. Você não consegue orar por quem você tem raiva. Você não consegue orar. Se há uma mensagem hoje para os cristãos, é essa: parem de falar de política. Não é que política seja errado, mas não falem dessa forma. Não falem dessa forma cheia de ódio. Não falem dessa forma que nós temos visto, meus irmãos, os cristãos falarem. Orem pelos políticos, orem pelos governantes, orem pelas autoridades. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui. Leiam comigo, por favor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, orem pelos homens, orem pelos reis, orem por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável a Deus, diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa oração, irmãos, ele está dizendo, eu não vou entrar aqui sobre o que significa esse todos os homens, porque não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje é mais importante assim, a gente pensar que Deus quer salvar. Que Deus quer salvar. Que Deus quer salvar. Que Deus quer que a sua obra prospere. E que as nossas orações fazem parte disso. Irmãos, deixa eu dar uma ilustração para vocês aqui. Quando o semeador ele quer colher, ele tem que semear. Ele tem que semear. Ele tem que colocar a sua semente. Isso é um ato dele, é responsabilidade dele. Se ele não semear, não nasce a planta, não nasce, não vai ter o pão. Mas quem é que dá o pão? Deus. O pão nosso de cada dia, a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Existe uma relação um pouco que misteriosa, é verdade, nós não conseguimos entender muito bem, mas não é contraditória, elas estão nas Escrituras em plena harmonia, uma relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essas coisas não se combatem, essas coisas estão em harmonia nas Sagradas Escrituras. Então Deus me dá o pão, mas para Deus me dar o pão, teve alguém que plantou a semente, teve alguém que colheu, teve alguém que transportou, teve alguém que embalou.
Teve todo esse trabalho, é serviço humano, trabalho humano. E aí eu como meu pãozinho de manhã cedo com meu cafezinho quente. Quem é que está dando? Deus. Mas Deus está dando isso através de todo um processo em que entra, meus irmãos, a responsabilidade humana entre o trabalho humano. Então, para você semear, você não vai ficar, para você comer o seu pão, você não vai apenas orar o Pai Nosso e não trabalhar, porque isso você está pecando, aquele pecado, lembra? Da preguiça. Você tem que trabalhar, você tem que buscar lutar pelo seu pão, e Deus vai te dar o pão. É a plena harmonia entre a responsabilidade humana e a bênção e a soberania divina, porque afinal de contas é Deus que está tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se envolve oração. Irmão, se nós não orarmos, nada acontece. Mas se nós orarmos, as coisas acontecem. Irmãos, se nós queremos ver um país, uma nação cheia de gente convertida, salva, nós temos que orar. Nós temos que orar pelos que estão lá fora. Nós temos que deixar de brigar por políticos e orar pelos políticos. Nós temos que deixar de ficar com raiva daquele que é do outro lado da política e ficar cheio de ira e contenda, e depois chegar na igreja, levantar as mãos cheias de ira e contenda, e isso que Paulo está dizendo no versículo 8, eu estou fazendo essa aplicação porque é algo muito contemporâneo, é algo que nós vimos nessas eleições, não só nessas eleições, mas nas últimas eleições. E eu preciso prevenir os irmãos e alertar vocês, não caiam nisso, não sigam isso. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, irmãos. Como é que um cristão pode chegar na igreja para orar se está cheio de ódio político, cheio de raiva e participando dessas coisas que são absolutamente mundanas? Porque a forma de fazer, de lidar com a sociedade, lidar com a política, lidar com tudo, forma ímpia, é do diabo, não é de Deus, é do mundo. O mundo é cheio de ódio, gente. Mas a igreja é um povo diferente. A igreja é o povo que ora pelos inimigos, que perdoa os inimigos, que intercede pelos que lhe perseguem. Então, temos que aprender aqui, eu estou fazendo uma aplicação direta, mas agora eu quero elevar ao princípio geral da oração. Essa aplicação é muito apropriada para os nossos dias, mas agora eu quero elevar para um princípio mais geral, que é isso que nos interessa acima de tudo, e a aplicação ela é pontual para uma situação nossa hoje, mas o princípio aqui é o seguinte: a igreja, quando ora numa relação de amor com Deus e entre si, ela é uma igreja também, irmãos, que está amando o outro que está lá fora, porque vai orar por ele. Ela vai pedir pelo seu país, pela sua sociedade, pela sua nação. Ela vai pedir, vamos olhar de novo o primeiro versículo 2, eu vou usar as palavras aqui que Paulo usa, tá? Ele está demonstrando aqui, em tudo que se faz, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos, olha o que ele está dizendo, a oração tem um efeito, gente, a oração tem um efeito, meus irmãos. Quando nós estamos orando por todos os homens e pelos reis e pelos que estão em eminência, e quando Paulo está fazendo essa oração aqui, o rei que estava aqui não era bonzinho não, era um rei terrível. Roma não era boa, não era um império bom para os cristãos, indiferente com os cristãos, mas depois perseguiu os cristãos. Mas ele está dizendo aqui, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos, olha o resultado da oração, quando você está orando, quando a igreja está orando, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Está sendo criada uma, vamos dizer assim, eu li no livro, acho que o autor é Jonathan Lehman, se eu não me engano, e ele diz assim, é um livro dele sobre governo, autoridade, política, e diz assim,
quando nós estamos orando, está sendo criada uma plataforma de paz, inclusive que vai ajudar o Evangelho a se espalhar, a ser proclamado com tranquilidade, porque isto é bom e agradável a Deus diante de nosso Deus Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Agora eu vou ligar com o exemplo da semeadura. Deus é que salva, Deus é soberano, mas a nossa oração, ela junto com a nossa proclamação do Evangelho, é o que Deus vai usar para que isso aconteça. Assim como Ele usa a semeadura, sabe o exemplo que eu dei? Desde o semeador até quem colhe, quem embala, quem transporta, quem embala para chegar o alimento na nossa mesa. Deus usou tudo isso, mas as pessoas fizeram isso. Assim também, na medida em que nós vamos anunciando o Evangelho, nós vamos orando pelas pessoas que estão lá fora, Deus vai salvando através da nossa vida. Isso quer dizer que quando eu anuncio o Evangelho, Deus está me usando na promoção do Evangelho e Ele vai convertendo as pessoas. E quando eu estou aqui orando, quando eu estou orando com a igreja, quando eu estou clamando a Deus junto com a igreja, Deus também está usando essas orações. Você vai perguntar para mim, como é que isso acontece, pastor? Como é que isso ocorre? Por que a oração tem esse efeito? Isso aí é um misterioso, nós não sabemos bem qual é a relação disso, mas é um fato bíblico que quando se ora, Deus age. Tá? E veja, eu estou dizendo o seguinte, não me entendam mal também, não é que eu estou dizendo que você muda o plano de Deus quando você ora. O plano de Deus é um. Como o plano de Deus é te dar o pão todo dia. Mas Deus executa esse plano através do semeador, do que colhe, do que transporta, do que embala, do que vende. Deus cumpre o seu plano. Tudo é plano de Deus. Então Deus também soberanamente cumpre o seu plano através do que prega, do que anuncia o Evangelho e do que ora. Então, irmãos, essas coisas estão relacionadas. Quando eu oro, não é que eu estou mudando o plano de Deus. Quando eu oro, eu estou executando a vontade de Deus. Deus não está mudando o plano dele, Deus está simplesmente cumprindo o plano dele. Quando a igreja começa a orar, como é que os avivamentos acontecem, irmãos? O que ocorre quando acontece avivamentos? A igreja ora. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a clamar a Deus, suplicar a Deus e proclamar o verdadeiro Evangelho, aí Deus, é porque Deus já está agindo na igreja, e Deus, segundo a vontade soberana dele, aí vai trazendo, vai convertendo as pessoas através do ministério da igreja. Então, quando nós estamos orando, eu quero encerrar a nossa mensagem nesta manhã, dizendo o seguinte, o dia do Senhor é este dia, especialmente, pessoal, especialmente, porque é um dia dele. É muito difícil nós nos reunirmos aqui segunda-feira ou os outros dias da semana. Nós temos o nosso culto de oração na quarta e eu desejo muito que vocês venham, porque é um dia que a gente tira mais tempo para fazer isso, oração. Mas o dia de domingo também é um dia de oração. É um dia especialmente de oração pública. É um dia que nós devemos aqui orar, porque nós amamos a Deus. Porque nós estamos respondendo com amor a Ele. É uma resposta de amor, é uma relação de amor, porque nós amamos nossos irmãos. É maravilhoso orar com os nossos irmãos. Nós estamos aprendendo quando eles oram, e nós estamos conhecendo mais a Deus quando eles oram, e amando a Deus junto com eles, e amando uns aos outros. Nós vamos orar uns pelos outros, mas precisamos olhar agora lá fora, pelos vizinhos da igreja, pelos seus vizinhos, pelos moradores deste bairro,
pelas autoridades públicas, pela população brasileira, pelo presidente da República, pelo governador do estado, pelo prefeito, pelos que estão no legislativo, pelas autoridades, pelos que Deus tem dado o poder de decisão, e pelo povo em geral. Orar por eles, irmãos. Orar por eles. Para que Deus, então, na sua misericórdia, venha agir e abençoar os que estão lá fora, salvando muitos e abençoando a nossa nação, o nosso povo. O que é isso? É amor também. Estou amando as pessoas que estão aqui dentro, estão lá fora. Porque eu amo quem? Ao que está nos céus. Jesus disse, né? Pai nosso que estás nos céus. Ele disse, perdoa-nos como nós temos perdoado os nossos devedores. Oração é amor. Oração é amor. Você talvez pense aqui, e as orações imprecatórias, pastor? Eu já expliquei isso aqui no estudo, né? Orações imprecatórias, Deus anunciando que vai trazer o seu juízo. É Deus, através dos seus servos nas Escrituras. Mas quanto a nós, nas nossas orações, a Bíblia diz, abençoai os que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem. A oração, meus irmãos, é um ato de amor por nós e pelos que estão lá fora. Vamos então orar? Vamos pedir que Ele nos ajude para que nós possamos cada vez mais entender essas coisas, meus irmãos. E se tiver, eu quero fazer um pedido muito assim, claro para vocês. Qualquer dúvida, irmãos, não deixe de vir conversar, perguntar, para nós podermos juntos entender melhor esses assuntos, tá bom? Porque as perguntas de vocês me ajudam também a refletindo em aspectos e pontos importantes. Então, fique muito livre para vir conversar sobre qualquer dúvida que você ficou nessa mensagem ou nas outras, tá bom? E vamos juntos aprendendo cada vez mais. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós tivemos nesta manhã o privilégio, oportunidade, Senhor, de falarmos desse assunto, que é um assunto em si mesmo, é um assunto tão importante, tão maravilhoso, que é a oração. Que na verdade a oração é um ato de amor, é um ato de misericórdia, de gratidão e também de misericórdia, porque quando nós oramos, pessoas são abençoadas, são ajudadas. E nós queremos aqui, Senhor, suplicar que nos ensine, abençoe as orações públicas da nossa igreja. E antes disso, faça-nos pessoas de oração, para que nós possamos cada vez mais ter uma vida de oração, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome cada vez mais em Jesus. Amém e amém.